Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, quinta semana do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 15, versos 18 a 21. Hoje nós temos um sábado um pouco atípico. Teremos a liturgia do dia do sábado e também teremos a reflexão sobre a memória festiva de Nossa Senhora de Fátima. Então serão duas homilias. Esta é a primeira sobre a liturgia do sábado decorrente. Vamos lá. Estamos diante de uma riquíssima fonte de inúmeros dados religiosos que diz respeito especialmente não somente à vida dos apóstolos daquele período de mais de 2000 anos atrás, mas também temos a grande oportunidade de crescer magnificamente em nossa vida espiritual. E por isso, podemos dizer, fortalecer ainda mais a nossa fé cristã. Ora, diante das investigações nas Sagradas Escrituras, podemos obter incontáveis bens espirituais para a nossa vida diária. Isso é fato. A primeira leitura hoje, por exemplo, é de veras um verdadeiro alimento para dar plena felicidade à nossa alma. Os apóstolos nos colocam diante de um verdadeiro caminho catequético. Em primeiro lugar, Paulo precisa de ajuda para as suas missões para evangelizar os povos pagãos. Veja como Deus é generoso com quem sempre é fiel a Ele. Deus envia Timóteo a Paulo, um homem verdadeiramente bom. E com base no Evangelho, os dois terão a missão de anunciar as decisões apostólicas aos novos discípulos. Aqui nos parece já ser modelado o que chamamos hoje em dia de tradição apostólica, aquela a qual é apontada em um documento que se chama Dei Verbo. A Dei Verbo é um documento conciliar que foi elaborado a partir do Concílio Vaticano II. E esse documento trata especialmente sobre a revelação de Deus. Entre tantos detalhes, este documento traz a informação de que os apóstolos são os verdadeiros guardiães da fé cristã. Informação contida Dei Verbo número 8. Basta conferir. Além disso, a primeira leitura nos chama a atenção a respeito de alguns carismas, o que lemos também em outro documento do mesmo Vaticano II, a Lumen Gentium, que atesta a veracidade dos carismas anunciados na leitura de hoje. Basta conferir Lumen Gentium 7 e 12. Por isso se diz que Paulo tem uma visão antecipada hoje na primeira leitura. É um dom, né? Um carisma que Deus concede aos seus eleitos. Então, veja, em primeiro lugar, temos que anotar que os apóstolos são dóceis e amáveis ao Espírito Santo. Isso não pode ser perdido de vista. Depois, o mesmo Espírito os conduz onde eles devem anunciar o Evangelho. E por isso se diz que Paulo então teve uma visão antecipada. Olhe bem, a docilidade ao Espírito Santo é crucial para obter os carismas. E além disso, é necessário que o cristão lute em sua vida diária para se manter em estado de graça santificante. Agindo assim, Deus sempre estará nos conduzindo e, se for o caso, nos antecipando dos acontecimentos futuros, como estamos lendo na primeira leitura de hoje. Agora, vamos linkar a vida dos apóstolos com o Evangelho, o qual aponta especialmente que aqueles que Jesus elegeu serão semelhantes a Ele em tudo, exceto em sua condição sacrificial. Somente o sacrifício do Filho de Deus nos redime de nossos pecados e nos reconcilia com o céu. Mas veja que Jesus alerta os seus eleitos ao dizer que tudo o que ele passou, também os seus apóstolos e discípulos deverão passar, significando que de fato um dia
todos os discípulos que são fiéis a Jesus voltarão para o céu, mas antes devem passar por tipos de prova na sua vida diária. Rigorosamente, como Jesus também passou. Aliás, além das possíveis provas na vida diária, também os apóstolos poderão passar por tipos de perseguições, como Jesus está ensinando no Evangelho de hoje. No entanto, sabemos que o Filho de Deus venceu todas as provas e tentações de Satanás e ainda derrotou a morte. Por isso, seguindo piamente os passos de Jesus, teremos íntima união com o céu desde o tempo presente. E ao final de nossas vidas, se mantermos a nossa fidelidade com Jesus e toda a sua doutrina, seremos então acolhidos pelo próprio Jesus no céu, em seus braços. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.